Olá, eu sou a professora Kátia, vamos continuar trabalhando com a língua portuguesa. Essa é a nossa segunda aula, lá do capítulo 1, Informações Científicas sobre os Animais Já Extintos. Nesta aula, nós vamos identificar e compreender a diferença entre ICE com 2 S e ICE com C, e vamos organizar e produzir relatos e dados, informações de texto de divulgação científica. Vamos lá? Antes de começarmos a nossa aula, vamos corrigir a atividade da aula passada, da página 47. Analise o verbo destacado. Ele expressa uma ação que poderia ter ocorrido. Se você respondeu isso, você acertou. Encontre no texto outros verbos que transmitem a mesma ideia de uma ação que já tenha ocorrido, que poderia ter ocorrido, e escreva-os abaixo. Então, vamos lá. É o poderíamos, servissem, tem mais, poderia, poderiam e desenvolver-se. Acertou? Se não acertou, dá tempo de olhar lá e arrumar. Aqui vocês anotaram lá os filmes que vocês viram sobre dinossauro. Depois nós olhamos esses filmes lá para ver com os colegas, certo? Espero que sejam bastantes. Vamos continuar aqui. Vale a pena conhecer. Então, aqui, esse livro é Pequenas e Grandes Histórias dos Animais Já Extintos. Ele apresenta histórias em quadrinhos reais, e tem informações reais e outras não reais, sobre os animais que já foram extintos. Então, aqui vai ter sobre o dodô, o castor gigante. Vamos analisar aqui os verbos. Existisse com 2 S's, surgisse com 2 S's. São verbos existir, surgir. Agora, essas palavras aqui. Maluquice, esquisitice, criancice. É escrito com C. Então, todas elas têm o mesmo som final, porém elas são escritas de formas diferentes. Ice, issem com 2 S's se usa em verbos. E ice com C se usa em substantivos e adjetivos. Olha o exemplo lá. Imagina a bizarrice se surgisse um dinossauro no meio da escola. Então, aqui, verbo, substantivo. Vamos completar lá na página 49 do seu livro. Vou explicar o exercício, daí eu vou pausar para você responder. Complete as palavras com a opção adequada, de acordo com o verbo ou adjetivo entre parênteses. Estava muito cansado. Se eu não dormisse àquela hora, não teria acordado agora. Letra B. O filme foi surpreendente. E eu não esperava que a bomba explodisse. Letra C. Não quero brincar com esse jogo. É uma chatice. Letra D. Adorei brincar na chuva. Foi uma doidice. Letra E. Ter um tiranossauro rex de estimação é uma tolice. Se ele ainda existisse, nunca poderia ser domesticado. 2. Vamos ler a tirinha a seguir lá, para você responder lá também.
Você me ama, Olavinho? Mas é claro! Quanto? Um tantão assim. Credo! Só isso! Letra A. Qual foi a reação do dinossauro roxo diante da resposta do dinossauro verde? Por que ele se sentiu assim? Por que o dinossauro verde parece triste lá no último quadrinho? Ficou chateado lá no último quadrinho. Por quê? Então, eu vou pausar para você responder e depois a gente corrigir juntos. Então, vamos lá para as correções. Já deu tempo para responder. Dormice. Acertou lá? Explodisse. Chatice, porque é um substantivo lá. Adorei brincar na chuva, foi uma doidice. Foi uma tolice. E existisse. Espero que você tenha acertado. Vamos lá para a próxima. Qual foi a reação do dinossauro roxo diante do dinossauro verde? A reação do dinossauro verde foi de decepção. E o que ele sentiu lá? Por que ele se sentiu assim? Porque os braços lá do dinossauro verde são muito pequenos. São pequenos e como ele demonstrou o amor que sentia pelo dinossauro roxo abrindo os braços, ele não deu a dimensão de amar muito, porque o bracinho dele é pequenininho, então ele achou que ele amava pouco, né? Por que o dinossauro verde parece triste lá no último quadrinho? Porque, apesar dos seus braços serem pequenos, ele expressou tudo o que ele amava ao abrir os braços, ou seja, para ele, aquilo significava todo o amor que ele tinha para dar para o dinossauro roxo, não é mesmo? Olha lá, os 5 melhores filmes sobre dinossauros. Que tal preparar a pipoca com sua família no final de semana e dar uma olhada nas sugestões de filmes a seguir? Há pessoas que são apaixonadas por filmes de dinossauros. Então, olha lá. Aqui alguns filmes que ninguém poderia perder quando se fala de dinossauros. Então, tem lá o Jurassic Park, Em Busca do Vale Encantado, King Kong, A Jornada de Arlo, 1 milhão de anos atrás. Então, você pode escolher um dos filmes para fazer uma sessão pipoca e assistir em família, certo? Agora, nós vamos ler aqui um texto, a seguir, uma história. Durante os 3 bilhões de anos de existência da Terra, chamamos de Era Pré-Cambriana, os únicos seres vivos em formas de vida microscópicas simples. Então, há mais ou menos 570 milhões de anos, surgiu um tanto de repente uma variedade muito maior de plantas e de animais. Foi a chamada explosão cambriana.
apareceram os trilóbitas, que são animais invertebrados, como as aranhas, os insetos. E depois os peixes, os amonoides, que são os grupos de moluscos marinhos, como polva, lula, e os anfíbios. Mais tarde, a vida saiu do mar. Um grupo de répteis evoluiu para os dinossauros, que, ao serem extintos milhões de anos depois, permitiram que os mamíferos se desenvolvessem. Por fim, os seres humanos apareceram há cerca de 150 mil anos, um pedaço pequenininho da história da Terra. O texto é bastante interessante e contém muitas informações, não é mesmo? Você gostaria de contar tudo o que aprendeu para algum amigo ou para alguém de sua família? Para contar sobre um texto sem perder ou distorcer os seus dados, é necessário entendê-lo e ir organizando as informações dele. Por isso, você vai reler o texto lá e destacar as informações que você considera mais importantes. Tá? Então, lá na página 52, você tem que colocar o título do texto, onde foi publicado originalmente, o assunto do texto, quando foi que você leu esse texto, e onde você leu esse texto, e vai destacar também 3 informações que um dado importante, 3 dados importantes, informações importantes do texto, você vai destacar e vai escrever aqui. Então, eu vou esperar você completar. Lá, completar, que eu estou aqui esperando você completar cada item que eu estou aqui. Vou pausar o vídeo e vou esperar você completar. Onde é que esse tempo? Já deu tempo, né? Vamos lá. Qual é o título do texto? História. Onde é que ele foi publicado originalmente? Em uma revista. Certo? Qual é o assunto do texto? É sobre a era pré-cambriana. Quando que você leu o texto? Nós acabamos de ler juntos, né? Hoje esse texto. Então, leu no dia onde você leu esse texto? No livro didático. E as informações, as 3 informações mais importantes que você encontrou, cada um encontrou uma informação que achou mais importante, certo? Então, olha lá, ó. Com os dados ordenados, você pode produzir um relato completo, ordenado e resumido, conciso lá, ó. Observe o exemplo. Ontem, li um livro na biblioteca que contava que há cerca de 250 milhões de anos existia apenas um continente na Terra chamado Pangeia. Uau! Não sabia! Que interessante! Então, agora você pode criar o seu relato.
Então, vamos lá. Para casa, você irá fazer a apostila 53, página 53, que é aqui, desculpe. Você pode fazer um fóssil, que são fósseis, são vestígios de seres vivos preservados em diferentes materiais. Então, você pode produzir um de mentirinha, para exibir quando for apresentar lá seu relato para seus familiares. Então, usando massa de modelar, 2 copinhos plásticos, o gesso, a conchinha do mar. Como fazer? Vai fazer uma bolinha de massa de modelar, vai achatar no fundo de um copo, vai posicionar a concha com a parte côncava, voltada para cima sobre a massa de modelar e deixar uma marca. Então, a parte côncava e a parte convexa aqui. No outro copo, misture água com um pouco de gesso até obter uma consistência pastosa e macia. Jogue-o sobre a marca da massa de modelar. Espere o gesso endurecer e recorte o copo e retire a massa de modelar. Seu fóssil estará gravado no gesso. Então, pode fazer, mas você pode utilizar outros materiais caso não tenha esses materiais em casa ou deixar para fazer num outro momento mais oportuno. Como tarefa de casa lá, apostila página 53, como sugestão, como acabei de falar, assistir um filme lá daqueles que a gente falou há pouco, escolher um deles para assistir em família, fazer uma sessão pipoca e a tirinha da página do material de apoio da página 9, que vocês têm que dar um título e mudar o final dessa tirinha com esses quadrinhos. Se quiser escrever mais, você pode pegar uma outra folha, escrever em outra folha, mas fazer os quadrinhos, não esqueça de fazer os quadrinhos com régua para ficar bem organizado. Lembre-se que cada balão indica uma fala, um pensamento, então observe os balões lá também. E não esqueça de colocar no final lá o autor do novo final para essa tirinha, certo? Então, até a próxima, espero que tenham gostado. Beijinhos, tchau!